Amém? Queridos, hoje há uma preocupação muito grande com proteção, né? Muita proteção, muito cuidado, alarmes, seguros, não é assim? É uma preocupação muito grande, grades nas casas, cerca elétrica, e tudo assim, uma proteção que nós queremos para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família. Mas existe uma outra proteção, que é essencial, que é primordial, que é mais importante. É a proteção espiritual. Fala comigo assim, proteção espiritual. E essa, queridos, só vem da palavra de Deus. Só existe um tipo de proteção espiritual. É através da própria palavra de Deus. E no Salmo 119, no verso 89, diz assim: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Então, para sempre, eternamente, a palavra do Senhor permanece. Amém? O profeta Jeremias, no capítulo 15, verso 16, ele diz assim: achadas as tuas palavras, logo as comi. Quer dizer, eu me alimentei delas. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos exércitos. Então o profeta Jeremias nos fala, quando ele encontrou a palavra, que ele entendeu a palavra, ele as comeu, ou seja, ele se alimentou. E a tua palavra, Senhor, ele fala, me foi de gozo e alegria. É assim que a palavra de Deus age em nossas vidas. E é assim que ela vai nos proteger. Quando nós comemos da palavra de Deus. É comer o rolo, né? Deus falou para o profeta Ezequiel também, come o rolo. Come aí. E é dessa forma, o rolo é a palavra de Deus. Aquilo que nós precisamos nos alimentar. E ainda o profeta Jeremias, no capítulo 1, no verso 12, também deu um recado do Senhor, dizendo assim, o próprio Senhor falando, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Então, o próprio Deus, Ele dá a sua palavra, porque tudo foi feito com a sua palavra, e Ele vela por ela, Ele cuida dela, Ele toma um cuidado especial para cumprir na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Essa é fala com o teu irmão, fala, é a proteção espiritual que nós temos, a palavra de Deus. O Senhor Jesus, lá em Mateus, no capítulo 4, verso 4, ele fala assim, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a palavra de Deus para nós é vida, vida e proteção. Ainda o Senhor Jesus, em Lucas, no capítulo 21, 33, ele diz assim, passará o céu e a terra, porém, as minhas palavras não passarão. Então, tudo vai passar, mas as palavras do Senhor, ou a palavra do Senhor, não passará. Jamais. Amém? Tudo isso que você tem conquistado, tudo isso que você talvez está ligado, ou tem guardado, tudo isso vai passar. Mas a palavra de Deus não passará. Por isso, ela é proteção. E ela protege, ela traz uma proteção de geração em geração. Fala comigo, a palavra de Deus traz proteção de geração em geração. Como está a nossa geração? Qual é a proteção espiritual que está sobre a nossa geração? Até que ponto a palavra de Deus tem sido proteção para essa geração? Lá em Deuteronômio, no capítulo 11, eu quero que você abra comigo.
Deuteronômio capítulo 11, do verso 8, nós vamos começar a ler aí. O Senhor, acompanhando um povo após ter sido liberto do Egito, Ele dá direção, Ele ensina e Ele fala como é que eles têm que proteger a geração. E aí em Deuteronômio 11 fala assim, a partir do 8: guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e com o pé a regáveis como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas. O Senhor começa a explicar para este povo: olha, não é como era no Egito. Vocês não vão ser mais uns robozinhos, uns escravos, aonde tudo é controlado pelo faraó. Agora vocês vão ter um Deus a quem vocês vão servir. E a chuva virá diretamente deste Deus, né? Ele fala assim: da chuva dos céus beberá as águas, terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Eu vou cuidar de vocês. É como se eles dissessem isso, né? Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até ao fim do ano. Se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração, e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, e o vosso vinho, e o vosso azeite. Darei erva do vosso campo aos vossos gados, e comereis, e vos fartareis. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles, que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê sua mente. E cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Queridos, aqui o Senhor está ensinando, olha, ele fala assim, está dando a direção de como proteger aquela geração e como proteger a próxima geração. E ele fala: ensinai a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, andando pelo caminho, se deitando, se levantando. Ou seja, a palavra do Senhor deve estar na sua boca, na nossa boca, diretamente, em tudo que formos fazer. E o Senhor dava essa direção para esse povo. E esse povo começou a caminhar segundo a direção de Deus. E começou a aprender, segundo o Senhor havia direcionado. A geração de Moisés e Josué. É essa geração em que houve um povo espiritualmente forte. Porque viram os milagres do Senhor, viram o poder
de Deus sobre a vida deles, experimentaram este poder, viveram este poder, viram da rocha sair, brotar água limpa, receberam o maná dos céus, e isso eles começaram a com isso começaram a se fortalecer no Senhor, e foi uma geração forte, a geração de Josué. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Como está a nossa geração? Eu pergunto novamente. Como está a nossa geração? Como é que nós estamos dando proteção espiritual para a nossa geração? Olha o que aconteceu. Juízes vai falar, no livro de Juízes, capítulo 2, lá no comecinho, você vai ver depois em casa, que ali ele fala de 3 gerações. Essa primeira de Josué, que estava com Moisés, e depois deu continuidade com Josué, e que foi uma geração que viveu, experimentou o poder de Deus. E eles passaram para os filhos. Aí surgiu uma segunda geração. Uma geração onde recebeu a orientação de Deus e também pôde experimentar. Porque Josué, ele disse assim, lá em Josué, capítulo 24, versículo 15, ele fala assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou dos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí ele fala assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ele colocou essa proposta diante do povo, e o povo aceitou, falou: nós também vamos servir a esse Deus, porque houve um líder que ficou firme nas promessas e na palavra do Senhor. Então os filhos de Josué, foi a geração onde tinha os filhos de Josué, os filhos dos outros líderes daquela época, que atravessaram, saíram do Egito, atravessaram todo o deserto, entraram na terra prometida, entraram na terra que manava leite e mel. Eles receberam essa orientação, e foi uma geração espiritualmente forte. Fala comigo, essa geração foi forte espiritualmente, porque recebeu a palavra de Deus. E aí essa geração fez valer a palavra de Deus, que está lá em Deuteronômio também, no capítulo 6. Volta um pouquinho sua Bíblia aí. No capítulo 6. A partir do versículo 3. Essa geração, ela fez valer este texto, essa palavra. Olha aí. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que te bem suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, foi o que Josué fez. E delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e a levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. E aí repete esse versículo, né, que está lá em Deuteronômio 11, fortalecendo. Então essa geração, a segunda geração, que foi ensinada nos princípios do Senhor, foi uma geração forte. Amém? Só que é com muita tristeza que depois a gente pega lá em Juízes, no capítulo 2, no verso 10. Vamos lá para Juízes? Olha o que acontece aqui em Juízes. Juízes está depois de Josué. Amém? No verso 2, aliás, no capítulo 2,
a partir do verso 10 até o 12. Diz assim, olha: foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por serviram aos Balaíns, deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Então, mas por quê? O que aconteceu? Por que esse povo, essa terceira geração, não quis mais servir ao Senhor? Por que aconteceu isso? Josué havia ensinado, a segunda geração foi uma geração forte espiritualmente. Sabe por quê? Eles entraram numa terra que manava leite e mel. Uma terra próspera, uma terra onde tinha tudo para que eles pudessem desfrutar dos frutos, aquilo que Deus havia prometido a eles, porque o Senhor vela pela sua palavra para a cumprir. E veja bem, aconteceu aí que os pais dessa geração se distraíram com os prazeres daquela terra. E eles quiseram aproveitar ao máximo aquela prosperidade. E eles deixaram que seus filhos aproveitassem também o máximo daquela terra. E se distraíram. E deixaram de passar tudo aquilo que o Senhor havia dito para eles passarem, de geração em geração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não passaram para eles aquilo que eles viveram lá no deserto, quando o Senhor cuidou, quando o Senhor os libertou. Não foi passado. E os netos de Josué, ou seja, os netos daquela geração, da segunda geração, passaram por muitas dificuldades, porque eles começaram a adquirir, a receber, a ser influenciados pelo povo que vivia ao redor deles, os cananeus, os heteus, os jebuseus e todos os zeus. Eles começaram a receber a cultura e a influência daquele povo. Vocês estão entendendo, queridos? Porque os pais não passaram a palavra do Senhor na sua essência. Eles não foram ensinados a amar ao Senhor, a experimentar o poder do Senhor. E ontem nós estávamos numa reunião com o apóstolo Mauri, e ele falava das coisas simples que o Senhor faz em nossas vidas, que nós devemos aproveitar essas coisas simples, né? Porque o Senhor é um Deus de detalhe, e Ele trabalha na simplicidade, Ele trabalha naquelas coisas que você pensa, isso é bobagem, né? Imagina que eu vou pedir isso para o Senhor. Não, o Senhor trabalha também nesses detalhes. E nós precisamos passar para os nossos filhos, ou seja, para a próxima geração, o que o Senhor faz nas coisas simples e nas coisas impossíveis. Nós precisamos passar isso, como pais, viver esse poder. Eu lembro que uma das meninas, das nossas filhas, quando nós nos convertemos, nós começamos a ensinar como é que Deus agia nas coisas simples. Então ela falava, eu queria comprar isso. Vamos pedir para o Senhor, se o Senhor dá dinheirinho para nós, se pode comprar. Então era tudo uma coisa muito simples assim. E um dia eu trabalhava bastante em uma loja, e uma delas, né, queria que eu chegasse logo em casa. E a hora que eu entrei assim, que eu abri a porta, ela falou, mãe, mas você já está aqui? Eu falei, sim, por quê? Porque eu acabei de pedir para Deus para você vir logo para casa.
Vocês entenderem, então, é experimentar o que Deus pode fazer nas coisas simples. De que maneira vocês, pais que estão aqui, têm ensinado seus filhos a dar valor naquilo que o Senhor dá? Quando eles pedem algo para você, você fala, vou fazer, vou trabalhar bastante, vou conseguir para comprar o que você quer. Ou você fala, nós vamos orar, querido, para ver se o Senhor nos libere e nos traz o dinheiro para comprar isso. Hoje nós vemos pais não investindo em nada nessa geração. Muito pelo contrário. Pais compram os brinquedos mais caros, mas não investe numa Bíblia para o seu filho. Num livro que vai falar sobre a palavra de Deus. Às vezes tem algum evento aqui e fala para os pais, você colabora com R$5 aí para que as crianças possam comprar e fazer as coisas. Ah, não tenho, é muito caro. Mas manda o seu filho ao cinema, paga muito mais que isso. Ou compra um celular da hora para o seu filho, às vezes economiza em outras coisas, tiram coisas importantes para dar o celular da hora para o filho, mas não investe naquilo que é vida e que permanece para sempre. Queridos, essa geração não vai estar protegida espiritualmente, você enchendo o seu filho de presentes, ou tendo as melhores tecnologias para ele. Não sou contra celular, nada disso. Que bom que você pode dar. Mas primeiro, fala comigo, primeiro, eu devo investir no reino de Deus. Proteger essa geração, queridos. Aquele povo se encantou com as coisas que eles receberam, com os prazeres da terra. E hoje há um encantamento com os prazeres do mundo. E tem muito pai se distraindo com esses prazeres, esquecendo de sentar com o seu filho e falar da palavra de Deus. Ao levantar, ao deitar, colocar nos umbrais da sua casa, das suas portas, a palavra de Deus. O pastor Osni tem insistido no culto doméstico. Você não precisa responder para mim, mas eu quero perguntar: você tem feito o culto doméstico na sua casa, querido? Tem falado para o seu filho, senta aqui, filho, que eu vou te ensinar, eu vou passar para você o que o meu Deus faz. E é esse Deus que você vai servir. Vocês estão entendendo, queridos? Falar para ele que esse Deus faz as mínimas coisas acontecerem e faz as grandes coisas acontecerem. Mas não tem isso. Nós ficamos ocupados, muito ocupados, com os frutos da terra. E aquele povo, aqueles pais, tinha até um motivo, né? A gente sempre tem uma justificativa. Eles também tinham uma justificativa. Nossa, nós já passamos tão apertado nesse deserto. Fomos tão oprimidos lá no Egito. Que opressão que nós recebemos. Agora os nossos filhos, deixa eles aproveitar o máximo. Quantos pais nós ouvimos dizer, eu não tive isso, mas meu filho vai ter. Vocês já ouviram isso, queridos? Talvez não seja necessário ele ter aquilo que você não teve. É necessário ele ter isso aqui, ó. Isso é necessário ele ter. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, que mesmo quando ele for velho, ele não vai se desviar dele. É assim que nós protegemos. Você está protegendo o teu filho, dando roupas melhores, as roupas de marca. Você está protegendo o teu filho, levando eles nas melhores festas, porque ele tem que participar. Isso não é proteção. Talvez uma satisfação pessoal daquilo que você não viveu.
Mas, queridos, em nome de Jesus, antes de você dar um brinquedo caro para o seu filho, vê se você deu aquilo que é mais caro para a nossa família. Vocês estão entendendo, amados? Nós precisamos acordar, proteger a nossa geração e a próxima geração. Diz não para o teu filho. Aprenda a dizer não. Mas, acima de tudo, ensine-o que ele tem um Deus que vai dizer sim na hora certa e vai dizer não na hora certa, porque quer o melhor para ele. É assim que eles vão ser fortes espiritualmente. É assim que vai ser um homem de Deus. Nós oramos pelos nossos filhos, não é assim? Porque meu filho eu quero, Senhor, faça do meu filho um homem de Deus, faça da minha filha uma mulher de Deus. Mas o que você está passando para proteger essa vida espiritual? O quê? Televisão? Filme de tudo quanto é jeito. Filmes da hora. E o diabo tem investido alto na tecnologia chamada, nesse prazer chamado cinema, televisão. O diabo tem investido pesado nisso daí, para desproteger essa geração, para desproteger os nossos filhos. E às vezes você mesmo, que está vivendo essa geração, está totalmente desprotegido espiritualmente, porque não tem pegado essa palavra e levado a sério. Vocês estão entendendo, queridos? Lá, João Batista, no capítulo, em Mateus, no capítulo 3, tem outros também, nos outros evangelhos, mas lá em Mateus, abra comigo, Mateus, no capítulo 3, ele diz assim, verso 2, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido, por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, ou seja, muda o teu caminho, endireita o teu caminho, endireita o teu caminho, ainda é tempo de volta para o Senhor, e o arrependimento é uma volta, fala comigo, o arrependimento é volta para o Senhor. Começa aqui, ó, fala assim comigo, põe a mão aqui, fala, começa aqui. É aqui que começa, é em você, querido. É em você. Se não começar em você, como é que você vai passar? Não tem jeito. Não tem. Paulo, quando ele escreve aos Timóteos, quando ele escreve para Timóteo, ele fala do que o que aconteceria nos últimos dias com os homens. Vamos ver lá, 2 Timóteo, no capítulo 3. Ele diz assim, ó, é os males e as corrupções dos últimos dias. Quando uma geração não é ensinada, quando ela não leva a sério, não é fortalecida espiritualmente, é dessa forma que fica. E nós estamos vivendo os últimos tempos, e é isso que está acontecendo, porque não há uma proteção espiritual nessa geração. E precisa começar em nós. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, fala comigo, egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. É o que mais a gente vê
criança desde 1 aninho, desobediente ao pai, aos pais. Pequenininho já sabe dizer para o pai: não, não faço. E se nesse momento você não tomar uma posição igual Josué, você não segura mais essa geração. Vocês estão entendendo, queridos? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o Senhor fala, dá direção de como fazer. E aí ele continua aqui: desobediente aos pais, ingratos, irreverentes. O que mais a gente vê? Pais com medo de filhos. Tem medo de falar não, porque o filho vai bater o pé, o filho vai gritar. O filho vai ser irreverente. É ou não é, queridos? É ou não é? Hoje você vê o pai, ao invés, na hora que chega na correção, eu peguei um casal, falei: para, não faça isso. Sabe como que ele estava corrigindo uma criança que estava desobedecendo e enfrentando ele? Por favor, filho, não faz isso. Por favor. Vocês estão entendendo? Se você não tiver a autoridade que Deus te deu sobre teu filho, futuramente esse filho dará muito problema. Em nome de Jesus, na vida de cada um, isso está quebrado. Que vocês terão filhos abençoados, filhos reverentes, filhos tementes ao Senhor, em nome de Jesus. E Paulo continua aqui, ele fala: desafeiçoados, ou seja, sem amor. Porque a palavra de Deus fala que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam. Filhos que internam os pais porque não têm amor, porque não quer cuidar. Desafeiçoados, ingratos. Pais que limparam o cocô e que são jogados em asilos por filhos desafeiçoados. Vocês estão entendendo, queridos? Irreverentes, sem amor. Por quê? Porque receberam influências do mundo. Sempre com justificativa. Faço isso por causa disso. Sempre. Traidores, atrevidos, enfatuados. Vocês já viram o atrevimento dessa geração? Enfrentar autoridades. Os professores hoje, a maioria dos professores, né? Sabe o que eles sentem em ensinar? Peso. Tem alguns que têm medo de entrar na sala de aula. Medo. Porque existem pais negligentes que não estão passando a palavra de Deus. E cabe à igreja levar a palavra de Deus. Enfatuados, né? Presunçosos, né? Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge destes, a palavra diz, foge destes. Mas, antes de julgarmos, antes de fazer isso, nós precisamos fazer um auto-julgamento. Espera aí, eu estou fazendo o que o Senhor me direciona, o que o Senhor me ensina? Primeiro, aqui, fala começar em mim. Começar em mim. Queridos, a família é um projeto de Deus. É um projeto de Deus.
E o Senhor, Ele dá direção passo a passo, como a família deve andar, como a família deve caminhar. E se não está caminhando como o Senhor direciona, precisa o quê? Como João Batista falou, arrependei-vos. Arrependimento, arrependei-vos. Porque o Senhor opera quando há arrependimento. E eu queria que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos.